Bom dia, galerinha do meu canal! Tudo bem com vocês? Não esqueçam de dar o like! Uhul! Pronto, agora estou gravando. Eu esqueço, né, no outro portal não precisava clicar para gravar, agora precisa. Mas valeu, brigadão. Então, primeira situação, né, que nós discutimos semana passada, né, a Liga das Nações ela era impotente, né, ela não conseguia resolver nada, era basicamente a Inglaterra e a França, né, fazendo o que nós chamamos de política do apaziguamento, tentando evitar a guerra com a Alemanha. Nós tivemos, né, a questão do expansionismo, né, do Japão, da Itália, da Alemanha. Nós tivemos a questão da Guerra Civil Espanhola. A Guerra Civil Espanhola foi o quê? Foi uma preparação para a Segunda Guerra Mundial, beleza? Vimos ainda, né, a Conferência de Munique, beleza? Onde França e Inglaterra fizeram um acordo com a Alemanha, aceitaram que a Alemanha tinha tomado a Áustria, permitiram a Alemanha tomar os Sudetos, né, que pertencia à Tchecoslováquia, porém a Alemanha não poderia avançar mais, beleza? A Alemanha fingiu que aceitou, a França e a Inglaterra fingiram que conseguiram conquistar algo interessante, né? Hitler continuou avançando e a Segunda Guerra Mundial teve o seu início. Expansionismo, né, alemão. A Alemanha tomou a região da Renânia, tomou a região da Áustria, tomou a região dos Sudetos, beleza? E quando a Alemanha invadiu o corredor polonês, começou a Segunda Guerra Mundial. A Itália, lembrando que a Itália invadiu a região da Eritreia, né? E o Japão, a China e a Manchúria, beleza? Então, todos esses que faziam parte do eixo, né? Lembram lá que nós falamos, né? Roma, Berlim, Tóquio, Roberto, né? O nosso Robertão aí formava então o eixo Itália, Alemanha e Japão. Do outro lado nós tínhamos os aliados, Inglaterra, França, né? Alguns tiram a França, mas vamos botar a França. França, Estados Unidos e União Soviética, beleza? Mas lembrando que antes de começar a guerra, né, nós tivemos um acordo entre a União Soviética e a Alemanha. A França, Thiago, teve uma participação muito tímida na Segunda Guerra Mundial, né? Ela foi invadida pela Alemanha, dominada parcialmente pela Alemanha, e depois foi libertada pela Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética. Por isso que alguns autores, nesse caso, desconsideram a França. Sacou? Não seria o melhor, mas tem alguns autores que desconsideram. Às vezes eu tiro de alguns slides, em outros eu coloco. Belezinha? Bom dia, Lucas. Então, voltando aqui ao pacto de não agressão, né? A União Soviética e a União Soviética e a Alemanha fizeram então um acordo, beleza? De que durante 10 anos eles não entrariam em guerra. Esse acordo também estabelecia trocas comerciais entre os envolvidos, beleza? E tinha uma cláusula secreta, que seria a partilha, né, da Polônia. A Alemanha e a União Soviética iriam dividir a Polônia. Vamos lá, Tiagão. Bem, na guerra, no desenvolver da guerra, né, a Alemanha fazia guerra contra o Ocidente, né, guerreava contra a França principalmente, fez ataques à Inglaterra. Nesse momento, ela descumpriu o pacto de não agressão
e atacou a União Soviética, dividindo as tropas, beleza? Mas como a sua pergunta é um pouco genérica, a gente poderia também pensar na Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, a gente tem que lembrar que, enquanto a Alemanha atacava a França, ela foi atacada pela Rússia lá na Primeira Guerra Mundial, lembra? E aí a Alemanha foi forçada a dividir as tropas, o que enfraqueceu a Alemanha, beleza? Então, em dois momentos, nós tivemos o enfraquecimento pela divisão das tropas. Na Primeira Guerra Mundial, provocado pela Rússia, porque a Rússia atacou a Alemanha. Na Segunda Guerra Mundial, porque Hitler, né, quis antecipar um ataque à União Soviética, né, e dividiu tropas atacando a União Soviética antes de derrotar a Inglaterra. Talvez esse, nós vamos discutir esse ponto, talvez esse foi um dos pontos falhos aí de Hitler na Segunda Guerra Mundial. Belezinha? Então aqui, ó, no Pacto de Não Agressão, voltando, né, existia uma cláusula secreta com a divisão da Polônia entre a Alemanha e a União Soviética. Belezinha? E aí, finalmente, entramos, né, no nosso início de guerra, sacou? A Guerra Mundial, nós vamos dividi-la em, basicamente, só um instante que deixa eu acertar. Isso, melhorou. A Segunda Guerra Mundial, nós vamos dividir basicamente em três fases. Nós tivemos um avanço do eixo, os pontos de refluxo, né, o equilíbrio da guerra, e aí o avanço dos aliados. Belezinha? Então, nessa primeira fase, que foi desencadeada com a invasão à Polônia, não esqueçam disso. Aqui, ó, a invasão à Polônia seria pra gente, seria não, né? Foi o estopim para a Segunda Guerra Mundial, beleza? Lembrando que o estopim da Primeira Guerra Mundial foi o que mesmo? Isso, um de cada vez, calma, senão o Titi não escuta. O assassinato do Francisco Ferdinando, beleza? Então, qual foi o estopim da Primeira Guerra Mundial? O assassinato do Francisco Ferdinando. Qual foi o estopim da Segunda Guerra Mundial? A invasão à Polônia, a invasão do corredor polonês, beleza? Então, como nós marcamos aqui, ó, o estopim para o conflito. Belezinha? Dúvidas? Algum ponto dos antecedentes da semana passada que vocês querem que a gente retorne? Os norte-americanos eles entraram, né, vamos dizer assim, na segunda metade da guerra, beleza? Os Estados Unidos eles tinham interesse em participar da guerra, nós vamos discutir isso, mas eles não tinham a motivação, beleza? Eles não tinham o apoio da população. Então, o Japão acabou fazendo isso. O ataque japonês ofereceu aos Estados Unidos a possibilidade de entrar na Segunda Guerra Mundial, beleza? Então, Estados Unidos e até a União Soviética entraram depois no conflito, beleza? E aí, no caso dos norte-americanos, né, e dos soviéticos, dando uma pitada de uma corrida ideológica, né? Se seria o capitalismo norte-americano ou o socialismo soviético que iriam derrubar Hitler. Mas nós vamos discutir sobre isso, calma aí. Então, vou avançar aqui, né? Tá tranquilo por enquanto os antecedentes. Vocês fizeram uma sequência de atividades semana passada, não foi isso? E essa semana nós vamos fazer mais uma sequência de atividades, beleza? Para, né, fechar esses pontos que nós estamos discutindo e sair para o nosso recesso tranquilos, tá bom? Bem, como que foi, né, essa primeira fase da guerra? Um dos instrumentos principais para a gente entender essa primeira fase da guerra seria essa palavrinha aqui,
Vou mudar de cor, só um minutinho. Tá tudo preto e vermelho. Deixa eu pegar aqui um azulzinho. Então, ó, a palavrinha que representou essa primeira fase da guerra foi essa aqui, ó, a Blitzkrieger. Né? Escreve Blitzkrieg, que seria o conceito de guerra relâmpago. E aí, se vocês forem refletir sobre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, nós vamos perceber que a Alemanha, ela utilizou basicamente a mesma estratégia de guerra, beleza? Uma guerra rápida e destrutiva, tá bom? Então, a Alemanha, ela fazia ataques rápidos com os seus tanques, Panzers, e também pela aviação, a Luftwaffe, conquistando aí a Europa. Rapidamente a Alemanha avançou, conquistando Dinamarca, conquistando Noruega, conquistando França, beleza? Tudo isso pela Blitzkrieg. Nós vamos perceber que num período muito curto, e aí vale a pena, né, se vocês tiverem condições aí, tiver no computador, ou tiver com um celular que ofereça, né, essa possibilidade, vale a pena abrir aquele resuminho que eu mandei para vocês de Segunda Guerra Mundial, que está em PDF, beleza? Que aí vocês vão observar, né, o avanço do eixo, beleza? Na primeira etapa lá, avanços do eixo. A Alemanha, então, né, com a Guerra Relâmpago, ela acabou conquistando um monte de territórios. Vocês observam aí na parte de conquistas alemãs. Dinamarca, Holanda, Bélgica, Noruega e França. Isso em coisa de meses, beleza? Então a Alemanha com a Blitzkrieger, ela conseguiu avançar rapidamente sobre a Europa, beleza? Europa Ocidental. A parte oriental, a parte da União Soviética, devido ao acordo que eles haviam devido ao acordo que eles haviam feito, né? A parte oriental foi respeitada nessa fase inicial. Daqui a pouquinho a Alemanha vai desrespeitar o pacto de não agressão e vai invadir a União Soviética antes do término dos 10 anos aí de acordo dos dois lados. Beleza? E aí nós temos que lembrar o seguinte, né? Nesse momento aí, por volta de maio, junho de 1939, perdão, a Alemanha já havia conquistado, como eu falei com vocês, Dinamarca, Noruega, né, a Bélgica, a Holanda, a França, né, a parte norte da França. E aí nós tivemos duas situações destacadas aí. A entrada da Itália, né, a Itália entrou na guerra mais ou menos nesse período, né, atacando a região norte da África e a região da Grécia. E aí nós tivemos finalmente, né, a Alemanha atacando a Inglaterra. Só que no ataque contra a Inglaterra, em 1940, a Alemanha não foi bem sucedida. A Luftwaffe fez um bombardeio, né, à Inglaterra, a Londres, a sua capital, de forma desenfreada, beleza? Nós tivemos ataques tanto a alvos civis quanto a alvos militares, beleza? Só que a Inglaterra, ela tinha, né, um recurso a mais nesse processo. A Inglaterra tinha inventado há pouco a tecnologia de radares. Com isso, a Inglaterra conseguia identificar onde estavam as aeronaves da Alemanha, beleza? Isso ajudou demais a Inglaterra nesse processo. E aí nós tivemos a aviação alemã sendo derrotada pela RAF, né? A Real Força Aérea Inglesa. E aí tem uma frase do Churchill que ela é muito legal. Eu até coloquei no resuminho de vocês, depois vocês observem aí, tá? Que é mais ou menos assim. Nunca no campo dos conflitos humanos tantos dependeram de tão poucos, beleza? Nunca tantos deveram tanto a tão poucos, que foi, né, a vitória da Inglaterra através da RAF, beleza? Então, assim,
A Alemanha não havia conseguido concretizar o seu plano de derrotar a Inglaterra, e aí nós já vamos dividir, né, as tropas da Alemanha. Nós vamos fazer um ataque contra a União Soviética, que talvez foi a grande falha de Hitler na Segunda Guerra Mundial, dividir essas forças, né? Ele enviou aproximadamente 60% das tropas para a região da União Soviética e manteve 40% na parte da Europa Ocidental. Beleza? Nem foi uma divisão tão equilibrada. E aí nós entramos na questão do pacto de não agressão, né? Quando Hitler direcionou mais de 65%, como eu acabei de falar com vocês, das tropas contra a União Soviética. Hitler, então, rompeu o pacto de não agressão. Beleza. E aí nós tivemos a seguinte situação por conta desse rompimento, né? A Alemanha, então, em 1941, rompeu o acordo, 2 anos depois da sua assinatura, então eles teriam mais 8 anos de paz, mas a Alemanha foi lá e rompeu o pacto de não agressão. Ela ficou com medo da União Soviética se fortalecer demais, né? E quis logo ir para cima de Stalin, beleza? A Alemanha fez a sua invasão à União Soviética através da Operação Barbarossa. Não esqueçam isso não, tá bom? Então, a Alemanha atacou a União Soviética através, né, da sua Operação Barbarossa, que foi uma operação dividida em 3 pontos, beleza? A Alemanha, ela atacou a União Soviética no norte, no sul e no centro, beleza? Então a Alemanha ele fez esse percurso aqui, ó. Vocês estão observando na setinha, né? Começando pelo norte e pelo sul, chegando até a região central. Sim, né? A perseguição sobre os judeus, ela começou um pouco antes da guerra, né? E durante a guerra ela foi sendo desenvolvida, beleza? E aí os campos de concentração nazistas foram sendo espalhados, né, pelo seu território, tanto na Alemanha quanto, por exemplo, na Áustria, ok? Lembrando que os japoneses também fizeram campos de concentração. Nós vamos falar depois sobre o expansionismo japonês, daqui a pouquinho, para falar sobre a entrada dos Estados Unidos, né? O Japão também estabeleceu campos de concentração. E uma pesquisa recente de uma historiadora lá sobre o Pará, aqui no Brasil mesmo, né? Lá sobre o Pará, ela identificou no Pará um campo de concentração brasileiro. Doideira, né? Nós vamos lembrar que o Brasil, ele declarou guerra ao eixo, vamos lembrar lá do Getúlio Vargas, né? O Brasil, ele declarou guerra ao eixo e aqui no nosso país criou-se um sentimento de xenofobia, de aversão ao estrangeiro, de aversão ao italiano, de aversão ao alemão. E aí, na região do Pará, nós tivemos um campo de concentração onde italianos e alemães ficaram presos. Doideira, né? E existem também algumas discussões sobre o que eles chamam de campos de concentração no Brasil, relacionados aos doentes mentais, mas sem esse contexto da guerra, né? Mas no Pará nós encontramos um no contexto da guerra. Doideira, né? Então, né, a Alemanha, voltando aqui, né, ela dividiu a sua tropa na Operação Barbarossa, atacando no norte a região de Leningrado, no centro Moscou e no sul a região de Stalingrado, que era uma região rica em petróleo. Interessante, né, a Alemanha. A Alemanha precisava de petróleo, um dos motivos desse ataque contra a União Soviética, beleza? A União Soviética, ela não tinha condições de resistir ao ataque da Alemanha. A Alemanha era superior. Então o Stalin, ele utilizou uma estratégia que já havia sido utilizada, né, pela Rússia durante a invasão de Napoleão Bonaparte, que
foi a tática da terra arrasada, ou seja, a população russa, da União Soviética, perdão, ela foi abandonando as cidades, destruindo as cidades antes da chegada, né, dos nazistas, beleza? E esse processo foi direcionando, né, o exército da Alemanha para a região de Stalingrado, beleza? Então, o Stalin, como ele não tinha condições de enfrentar a Alemanha nesses pontos todos, ele ordenou a tática da terra arrasada, beleza? E aí, né, a Alemanha foi avançando contra a União Soviética, né? Destruíram Leningrado, né? Chegaram muito próximo a Moscou e aí foram fazendo, né, um avanço até chegar à região de Stalingrado, onde nós vamos discutir daqui a pouquinho a importância dessa batalha. Beleza? Alguma dúvida aí, meus lindos? Pessoal, Fala, meu lindo. morreu quantos soldados, né, na Terra Arrasada? Durante toda a guerra, você está dizendo, ou só nessa parte aí da Só nessa Alemanha? parte. Porque aquele lá do Napoleão morreu bastante soldado, né? É, sim. No caso aqui, nossa, eu teria que pegar, eu vou ter que pesquisar. Eu não vou saber te dizer o número aqui certinho, não. Mas Beleza. eu vou procurar algum livro que eu tenho aqui no intervalo da aula para ver se eu tenho esse dado. Tem uns livros aqui do Hobsbawm, eu tenho um almanaque gigantesco de Segunda Guerra Mundial e eu vou dar uma pesquisada rápida para ver se eu acho, tá bom? E Beleza. aí, o seguinte, então, né? Deixa eu avançar aqui, eu vou ficar devendo, então, a quantidade de mortos aqui nessa primeira fase do ataque da Alemanha contra a União Soviética. Show de bola. Avançando. Isso. E aí nós temos a questão, então, da entrada da União Soviética na guerra por conta desse ataque da Alemanha. Beleza? Então a União Soviética entra agora no conflito junto com a Inglaterra, junto com a França, e aí nós vamos colocar daqui a pouquinho os Estados Unidos também na jogada. Lembrem que aqui nós estamos falando da França, estão vendo essa linha vermelhinha aqui, ó, vou fazer um traço por cima dela. Ó. É que essa parte norte aqui era dominada já pelos nazistas, enquanto a parte sul da França formou uma chamada República de Vichy, onde ela resistia, né, contra os nazistas, beleza? Então a Alemanha, ela já tinha conquistado tudo isso aqui que está nessa corzinha aí, né, diferente aqui, tá bom? Essa partezinha aqui, ó. Polônia, Bulgária, tudo isso aqui já havia sido conquistado. Lembrando que a Itália também fazia parte do eixo, e a Espanha, que era um regime totalitário de extrema-direita, tá? O que, que nós temos aqui ainda de resistência na parte ocidental? A Suíça, que não foi atacada, beleza? Essa parte sul da França e a Inglaterra. No caso, aliado à Alemanha ou aliado, né, aos aliados, no caso, né, que seria a Inglaterra, França, Estados Unidos e União Soviética, porque os dois lados tiveram muitos partícipes. Ah, sim, não, esse mapa aqui, ele está falando basicamente, né, da Alemanha e tentando mostrar que a União Soviética, aqui, ó, tá vendo, ó, que a União Soviética vai fazer a Batalha de Stalingrado aqui e vai começar a marchar contra a Alemanha, beleza? Depois eu vou ver se eu consigo colocar para vocês, eu não sei se vai dar tempo hoje, né, mas talvez a gente faça isso na revisão, quando voltarmos do recesso,
um slide muito legal que um amigo me mandou há muito tempo atrás, onde a gente consegue ver as transformações no mapa da Europa dos avanços nazistas, né, dos avanços do eixo e depois dos avanços dos aliados. Muito legal mesmo. Eu vou disponibilizar, inclusive, ele em PowerPoint para vocês, né, para vocês guardarem aí de recordação. Ele é muito legal, mas eu acho que nós vamos usar só depois do recesso. Peraí, eu apertei aqui sem querer para mudar de slide. Peraí. Então, aqui, ó, vamos pensar aqui primeiro, né, na entrada da União Soviética. A entrada da União Soviética teve, assim, como grande ponto, né, um ponto decisivo na parte dos pontos de refluxo, do equilíbrio da guerra, a questão da batalha de Stalingrado. Beleza? A Batalha de Stalingrado foi um dos grandes pontos aí da União Soviética, beleza? Nós temos que lembrar que essa batalha, ela marcou uma virada dos aliados do lado oriental da guerra. Nós tivemos duas viradas, beleza? Uma com a Batalha de Stalingrado, vou marcar aqui com, vou fazer um S aqui grande para a gente lembrar, né? Aqui, ó, a Batalha de Stalingrado marcou a virada do lado oriental da guerra. E aqui, ó, nós tivemos o dia D no norte da França, que marcou uma virada também, mas do lado ocidental da guerra. Nós tivemos duas viradas, uma ligada ao socialismo e a outra ao capitalismo, beleza? Depois nós vamos observar isso com mais calma. Então nós tivemos, né, a virada estabelecida pelos soviéticos aqui com a Batalha de Stalingrado e depois o dia D, o dia decisivo com o desembarque dos aliados na Normandia, que seria esse litoral norte aqui da França, beleza? Libertando então e começando aquela luta, aquele confronto, né? Se seria o socialismo ou o capitalismo a derrubar Hitler. E aí vamos colocar os norte-americanos no jogo, beleza? Vamos, né, transformar essa guerra em mundial, colocando potências, né, e principalmente a principal potência do mundo, né, que seriam os norte-americanos. E aí vale a pena lembrar o seguinte, né, o Japão e os Estados Unidos, eles tinham um problema que vinha desde o neocolonialismo, né? Em 1846, os norte-americanos forçaram os japoneses a abrirem a sua economia, beleza? Os norte-americanos invadiram o Japão, né? O Japão era fechado, uma espécie de feudalismo. O Japão fez a Revolução Meiji, em 1868, né? E conseguiu se libertar da influência norte-americana, mas aí ficou uma rivalidade entre os dois, ok? Os norte-americanos, já em 1941, eles estabeleceram um embargo, uma proibição. Ninguém que fazia comércio com os Estados Unidos poderia fazer comércio com o Japão. Por conta disso, o Japão, né, fez um ataque a uma base norte-americana, a base de Pearl Harbor. Peraí, deixa eu voltar aqui, ficou bem tortinha essa setinha. Aqui, ó, os norte-americanos, eu já estou fechando, né? A aula acabou, mas já estou fechando. Os norte-americanos fizeram, então, um ataque a Pearl Harbor. Beleza? Os norte-americanos, não, perdão, os japoneses. Beleza? Quando os japoneses atingiram Pearl Harbor, que ficava em umas ilhas havaianas lá no Oceano Pacífico, os norte-americanos declararam guerra ao Japão, beleza? E aí a Alemanha declarou guerra aos Estados Unidos. Os norte-americanos, eles aproveitaram muito bem o ataque japonês a Pearl Harbor, criaram uma comoção muito grande para ter o apoio da população na entrada durante a Segunda Guerra Mundial. E aí nós temos a questão do avanço japonês, né? O Japão já dominava a China e a Manchúria, né? E aí o Japão
Depois do ataque de Pearl Harbor, dominou Filipinas, Indonésia, Hong Kong, Singapura, Birmânia, Ilhas Guam, Nova Guiné, Ilhas Salomão, Aleutas, né, a Indochina, tudo isso foi atacado pelo Japão pós Pearl Harbor, beleza? E não se desesperem, tem tudo isso anotado naquele resuminho que eu mandei para vocês. Então, tudo bem, tranquilo. Esse ataque japonês à base norte-americana acabou favorecendo a entrada dos Estados Unidos. E os norte-americanos na Segunda Guerra eles foram muito importantes, né? Lembrando aqui, ó, que os norte-americanos eles lideraram a libertação da França, eles lideraram o dia D, né? No dia D aqui nós tivemos um desembarque de canadenses, norte-americanos e ingleses. Então a entrada dos Estados Unidos ela foi muito interessante para o desfecho da Segunda Guerra Mundial, para a derrota da Alemanha, beleza? Então os norte-americanos eles queriam entrar na guerra, mas não tinham uma motivação. Eles, né, forçaram atritos com o Japão atacou os Estados Unidos, os norte-americanos declararam guerra ao Japão, a Alemanha declarou guerra aos Estados Unidos, e aí os norte-americanos conseguiram finalmente entrar na Segunda Guerra Mundial, com o apoio da sua população, beleza? E com a entrada dos Estados Unidos na guerra, nós entramos aí nessa fase aí de pontos de refluxo, beleza? Aqui imagens, né, dos ataques, do ataque japonês à base de Pearl Harbor, né? E aí nós temos a concretização da formação dos dois blocos, mas isso a gente vai discutir na próxima aula, beleza? Nós paramos no slide 16, tá bom? Porque já passou do tempo aí de vocês, eu já tomei os minutinhos de vocês aí da folga, tá bom? Até daqui a pouquinho, galera, que a gente vai continuar falando sobre Segunda Guerra Mundial, ok? E aí qualquer dúvida a gente vai tirando também, né, a partir dessa segunda aula nossa aqui. Um abraço para vocês, até daqui a pouquinho.